Olá, estamos aqui para mais um podcast da Ana, Muito Além do Direito. Hoje, uma convidada super especial, doutora Ana Luza Canguçu. Vamos falar de medicina, vamos falar de emagrecimento, longevidade. Ela veio de Minas Gerais especialmente para participar do nosso episódio. Vou passar para ela, para que ela possa se apresentar. Boa tarde, doutora Ana Luza. É uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar, né, do nosso 6º episódio. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu sou Ana Luza Canguçu, sou irmã de mãe e de pai da doutora Ana Cristina Canguçu e trabalho há quase 15 anos cuidando em especial de mulheres para que adoeçam menos, para que vivam mais, ou seja, para que tenham mais longevidade e para que vivam com saúde e qualidade de vida. A doutora Ana Luza é minha irmã, que muito me honra, né, ter aceitado o nosso convite. Ela é especialista, né, em nutrologia, endocrinologia, e nós vamos então começar a falar de um assunto que é o emagrecimento. E eu queria que a doutora falasse para a gente, né, como fazer um processo de emagrecimento saudável e, mais importante, sustentável. Muito me alegra falar desse assunto, porque foi o que eu realmente escolhi para lidar, né, para trabalhar, para lidar para uma vida inteira. E nesse sentido, o mais importante é as pessoas realmente terem a atenção e a consciência de que o sobrepeso e a obesidade é doença. Então, tem CID, né, Código Internacional de Doenças, está ali descrita. E como toda doença, precisa de tratamento. É uma doença hormonal, é uma doença de hábitos e é uma doença crônica. Como toda doença crônica, precisa de tratamento crônico, contínuo. Não é o emagrecimento pelo emagrecimento, realmente precisa haver uma mudança profunda no estilo de vida para que este emagrecimento ou a composição corporal ideal seja alcançada e mantida. Mas nós temos muito essa ideia de que emagrecer é muito difícil. E não é só uma coisa de estética, né? Não é só para enquadrar nesse padrão social. É muito importante frisar isso, né? Exatamente. Não é uma questão só de beleza física, né? É uma questão de saúde. Exatamente. Como eu disse no início, é uma doença que precisa ser tratada e é uma doença que carrega fatores de riscos para outras diversas doenças, né? Que são, em teoria, mais conhecidas ou mais levadas a sério, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames cerebrais, infartos agudos do miocárdio, que são os ataques cardíacos. Então, nesse sentido, precisa ser tratado. E aí, realmente, ganha-se também em estética, né? Uma composição corporal mais saudável é realmente, esteticamente, né, mais agradável. Então, nós temos que ter essa mentalidade que é um tratamento. Então, a obesidade é uma doença, é um problema que vai gerar vários outros problemas lá na frente. Não é pontual, né? Então, é uma doença crônica. Eu digo muito aos meus pacientes que já atingiram a composição corporal ideal, olha, você está magro, você está magra, mas você é obeso. Né? Então, você tem aquela marca, vamos dizer assim, da obesidade, você está com a doença controlada ou em remissão, como dizemos, mas se deixar de fazer o que te levou ao emagrecimento, você vai voltar a ganhar peso e a doença vai voltar a estar ativa. Então, essa consciência é muitíssimo importante para manutenção do processo todo. Daí que vem essa questão do efeito sanfona, por exemplo, que a gente fala, que eu já ouvi, que as células adiposas, elas murcham quando a gente emagrece, mas ela está ali. Se os hábitos antigos e não tão saudáveis, eles voltarem, essas células, elas voltam a crescer, né? E a gente volta a engordar. Daí o efeito sanfona. Exatamente. É uma doença endócrina, como eu digo. Então, o próprio tecido de gordura, esses adipócitos, que quando o paciente está magro, ele está murcho, para que o nosso público nos entenda, quando o paciente está gordo, ele está cheio de gordura, né? Esse adipócito, ele é produtor de hormônios,
que estão envolvidos nesse processo da doença. É produtor de inflamação, de interleucinas inflamatórias, que a gente chama. Então, precisa realmente que o controle seja feito continuamente para que não se tenha reganho de peso. E nós estamos falando de controle metabólico e hormonal, nós estamos falando também da manutenção dos bons hábitos, Sim. alimentação, atividade física. E quando né, a gente escuta muito falar que emagrecimento é um tema que tem muito senso comum, né? Então, o senso comum fala assim, eu como pouco, mas o meu organismo é lento, e é por isso que eu não consigo emagrecer. Sim. Então, como dar esse start para que as pessoas precisam tomar consciência que elas têm que tomar uma atitude, uma decisão e partir para ação? Essa fala também, sabe, doutora Ana, não podemos deixar de valorizar. É uma verdade também, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, o que te torna obesa, às vezes não me torna obesa, né? Exatamente. Então, eu acredito no meu paciente que chega para mim me dizendo, olha, eu como pouco e engordo muito, engordo com muita facilidade. Pelo perfil metabólico dela, onde a gente faz, então, né, todo o rastreio hormonal e metabólico, nós conseguimos identificar alguns fatores que realmente sustentam essa verdade do paciente. E é muito interessante a doutora ter esse olhar de acolhimento, de empatia, porque uma das questões, né, que a pessoa que está com sobrepeso, que está, né, já com doenças metabólicas, com comorbidade, ela tem uma baixa estima, porque ela não se sente acolhida. Exato, porque ela não parece se sente ouvida, que ela não se sente escutada. Parece Sim. que ela está o tempo todo mentindo para ela mesma e para as outras pessoas que têm o olhar de julgamento. Sim. Mas não, às vezes ela tem razão. Ela tem distúrbios metabólicos que a levam a engordar com mais facilidade do que outras pessoas. Sim. Então, como é uma doença muito multifatorial, cada paciente realmente tem o seu fator, às vezes, ali de calcanhar de Aquiles, como a gente diz. É por isso a importância, né, de uma abordagem tão individualizada e desse momento de escuta do paciente. E multiprofissional, né? Porque, como a doutora está abordando, é uma questão que ela abrange várias situações e condições. Vários e tem pilares. Né, vários pilares, vários predisponentes, né? Ou condicionantes. E por isso que precisa de uma atuação multiprofissional. Emagrecer não é só comer menos, sabe? Não é mesmo para todas as pessoas. Para algumas pessoas será, mas para todas as pessoas não são. Então, existem realmente distúrbios hormonais, metabólicos, doenças, outras, que contribuem para que aquela obesidade esteja ali. Esse olhar do acolhimento eu achei muito importante, né? Porque quando ela se sente acolhida, ela não vai ter vergonha de expor, né, a dificuldade dela, porque realmente ela tem uma dificuldade. É o que eu ouço muito no consultório, né? Elas me dizem, me trazem, eu vim porque eu nunca fui ouvida, não acreditam em mim, né? Todo mundo diz, é gordinho por isso, porque come muito, porque belisca muito, porque come errado, porque é sedentário, porque... Não é para todo mundo essa verdade aí, sabe? E aí quando a gente acolhe, escuta, traça uma estratégia voltada para aquele paciente, conforme as necessidades daqueles distúrbios metabólicos que encontramos nos exames, a história que ela me traz, e damos o suporte. Hoje, assim, na minha equipe, a gente tem, uma equipe multiprofissional, então nós temos o suporte nutricional, nós temos o suporte emocional. Então, nós temos lá uma terapeuta que participa ativamente desse processo, que acolhe também essa paciente, né? E a gente caminha junto com o paciente, porque é uma jornada cumprida, sabe? Por isso que a gente fala que é um processo, Exato. né? Qual o ponto de partida, então, para começarmos um tratamento do emagrecimento, já que o sobrepeso e a obesidade é essa doença que a doutora está colocando? O ponto de partida para o paciente realmente é a decisão, né? É a decisão de querer se submeter ao processo. O processo é longo e contínuo, é árduo, sim, porque mudar hábitos, né, não é uma jornada fácil, mas a partir do momento que ele decide ou começar naquele momento, ou recomeçar mais uma vez, já que ali ele vai ter o apoio necessário, que nunca teve. Fica mais fácil. Fica mais fácil traçar com ele essa rota, né? Dar o apoio nutricional, dar o apoio emocional e fazer o ajuste metabólico. E caminhar com ele
nessa jornada lado a lado. Ele vai percebendo que é possível. Exato. E quando vem os primeiros resultados, né? Ah, perdi um, perdi Exato. dois. Então ele se anima. Né? Ele começa a animar e ver que não, é possível. Exato. E quando você própria enxerga... autoconfiança, né? Sim. Porque é um paciente que chega achando que... se sentindo fracassado mesmo. Né? Se sentindo, além de julgado, se sentindo fracassado. Porque na maioria das vezes... ele já tentou muitas e muitas vezes, muitas outras estratégias, dietas malucas, dietas da moda, e até medicamentos, né? Medicamentos da moda, vamos dizer assim. Agora nós estamos aí na era das canetinhas emagrecedoras. Não podemos negar, e as pessoas, né, elas estão utilizando. Exato. E vendo como uma forma de tratamento rápido. Exato. Mas elas esquecem que precisa haver também uma mudança, né? Não, e se não tiver estratégia, a canetinha também não é para todo mundo. As canetas, elas contêm substâncias diferentes. Muito boa essa colocação. Porque não há solução mágica, né? Não tem fórmula mágica, né, doutora? Se houvesse, a gente não estava cada vez mais obeso, né? O mundo não estava cada vez mais sobrepeso e obeso. Sim. Então, as canetinhas, elas são de substâncias diferentes, inclusive. Então, precisa estar ajustado na sua necessidade metabólica de uso daquele medicamento contido na caneta X ou Y. Isso a gente traça lá, né, individualmente com cada paciente. Ou seja, precisa de um acompanhamento especializado. Sim. Né? Não é ir lá, eu tenho dinheiro, vou lá e compro e saio tomando, aplicando caneta de qualquer forma. Sim. Não vai adiantar, porque ele não mudou o ambiente, ele não mudou a mentalidade e ele não tem esse acompanhamento que o fortaleça para que ele consiga, né, chegar no objetivo dele. E depois se manter, né, na que é o mais difícil, corporal adquirida. Que é o mais difícil a gente conseguir se manter. Isso. Muito bem, doutora. E qual a dificuldade de se manter com o peso ideal? A dificuldade é manter hábitos saudáveis, né? É manter um estilo de vida saudável, um estilo alimentar saudável e atividade física contínua. Isso é o mais difícil para a grande maioria das pessoas. Porque a gente sabe que hoje está todo mundo muito acostumado com as coisas fáceis, né? A rapidez do nosso mundo moderno, que modernizou tanto ao ponto de nos deixar longe do fundamental que nos faz bem, da alimentação que foi feita para nós, que é a alimentação natural, da terra, né? Eu chamo de comida de verdade. Comida de verdade, igual nós aprendemos, Exato, né? Que não está em pacote, que não está em embalagens, né? Que veio ali realmente da natureza, diretamente para o seu prato. Mas a correria da vida moderna não dá mais tempo para isso. E você acaba indo para o fast food, né? Para mais prático, para uma né? comida mais pronta, rápido. Que é o mais prático, mais rápido e realmente cheio de, além de muita caloria, muito condimento, muito antinutriente, né? Conservantes, acidulantes, realçadores de sabor, que realmente, além de facilitar a engorda, pioram em muito a saúde. Por isso que tem que ser esse movimento amplo, né? Para conseguir um resultado sustentável, duradouro. Exato. Porque quando a gente fala de comida de verdade, a pessoa ela tem que ter a disposição de preparar o alimento, ter a disciplina de fazer, né? Igual a gente vê hoje na internet, está famoso essa questão aí das marmitas, né? O rei da marmita, o divo da marmita, porque ele tem essa disposição de preparar a alimentação toda da semana, para que ele não caia, né, na tentação de fugir dali e comer um outro alimento que não é a proposta do processo de emagrecimento dele. Para isso, né, a gente tem que ter determinação. Isso, por exemplo, no pilar emocional, lá, eu e a minha equipe, nós trabalhamos fundamentalmente na questão do autocuidado, né? Desde a escolha do alimento, ao manuseio e preparo desse alimento para si mesmo, para o seu próprio consumo, para o consumo da sua família e para o seu processo de tratamento, né, de cuidado do sobrepeso e da obesidade. Então, já é uma demonstração de amor próprio, de como você está se melhorando, né, nesse sentido. Então, mas realmente não é prático para a maioria das pessoas, mas é bem possível quando a gente elege essa prioridade. Prioridade, né, se dispõe a fazer. Outra questão, já que a gente está, né, falando dessa questão alimentar, nós também não podemos esquecer que a população ela está ficando cada vez mais idosa. A velhice
ela nada mais é que a última fase da nossa vida. Então, ela Sim. deveria ser tratada como a gente trata o nascimento. Eu falo, quando Exato. estamos esperando um filho, nós não arrumamos o quarto, não fazemos um enxoval, Exato. não adaptamos a casa, a criança começa a andar, a gente tampa as tomadas para que ela, né, não tome choque. Exato. Ou seja, a gente faz toda uma adaptação. Já com a questão do envelhecimento, a gente não tem essa mesma mentalidade, a gente não tem esse mesmo olhar, esse preparo para Exato. como eu vou estar daqui 20 anos. Exato. Quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer o meu alimento? E a gente vê que chegar na velhice, né, viver mais e melhor, Exato. é o luxo, né? É o auge do auge. É a nossa meta, né? A gente trabalha muito isso, então eu estudei endocrinologia e nutrologia, com bases no que a gente chama de medicina integrativa, para esse olhar da prevenção da doença e da longevidade. Precisamos e queremos viver muito, mas precisamos viver muito com saúde, né? O que é para um idoso, por exemplo, viver sem saúde? É viver sem doenças, é não ter passado por... ou ter passado, mas ter se curado de doenças, mas enfim, não ter doenças crônicas, com complicações de doenças crônicas, né? Com limitações com grandes. sequelas. E principalmente o que a gente trabalha muito é para que nós tenhamos o que a gente chama de autonomia. Sim. Né? Que sejamos aquele idoso que consegue levantar sozinho de uma cama, que consegue levantar de uma cadeira, andar, se alimentar, né? Então, essa autonomia, lá aos 80, 90, 70, ela é dada, precisamos cuidar agora para que nós cheguemos nessa idade com autonomia, principalmente em relação à conservação da nossa massa muscular. Viu, pessoal? A gente precisa treinar hoje para ter independência e autonomia quando a gente tiver 70, 80 e precisar, né, de movimentar, de manter o movimento, a locomoção, alimentar sozinho. Então, essa independência é fundamental. E isso a gente precisa preparar, começar agora, né? A gente diz, né, que precisamos angariar músculo, fazer um banco de músculos. Isso que eu ia perguntar. Como doutora. A gente faz um de colágeno, banco, de colágeno a gente escuta muito. Como na empresa, hoje a gente faz banco de horas para folgar não sei que dia, né? Interessante. E o seu banco de músculo, como está? Você vai conseguir chegar lá na velhice tendo o que a gente chama, né, de quantidade suficiente de músculo e osso, porque o músculo suficiente, ele traz também saúde óssea. Então, por exemplo, a nossa preocupação em angariar músculo hoje, ela é para a gente evitar desfechos muito ruins, principalmente nós, mulheres, depois da menopausa, em que as nossas taxas hormonais, né? Já vamos falar disso. Caem muito. E nós temos uma tendência a perder músculos depois da menopausa, ali no climatério, menopausa. A gente deveria ter essa preocupação de ganhar para que, se perdermos, né, depois ali da menopausa na velhice, ainda ficamos com uma quantidade que vai nos garantir também saúde óssea, para evitar fraturas, para evitar desfechos ruins dessas fraturas ósseas, osteopenia, osteoporose, com até desfecho de morte. De morte, né? Ou vai ficar num grau de dependência muito grande. Exatamente. De terceiros, né? Exato. Ou pode chegar até o evento morte. Exato. Então, doutora, né, estamos falando de como envelhecer bem, da questão de preparar para realmente chegarmos à idade avançada com qualidade de vida, que é o mais importante. Sim. Mas antes da última fase da vida, que é a velhice, nós precisamos falar da menopausa. Sim. Meninas, lobas, onças, atenção, Exato. porque a mulher, né, nesta fase de climatério, pré-menopausa, a gente sofre muito, né, doutora? Como aliviar esses sintomas, esse sofrimento, porque realmente é um sofrimento para quem está passando, né? Eu posso falar de carteirinha que tem solução, mas até achar a solução não é fácil. Exato. Como tratar e como passar pela menopausa sem grandes transtornos? A principal coisa, doutora Ana Cristina, é a gente desfazer os mitos e os preconceitos em relação ao tratamento nessa fase. Nós, mulheres, temos 3 grandes fases hormonais muito decisivas durante todo o nosso percurso de vida. Lá na menarca, que é a primeira menstruação da vida, onde a criança passa a ser mocinha, menina, e aquela explosão de hormônios. Depois a gente caminha pela vida adulta ali, passa pela gestação e pelo puerpério, que é outro marco hormonal
muito grande na vida das mulheres, né? Temos algumas transformações enormes ali, no pós-parto, algumas depressões pós-parto, inclusive algumas coisas envolvendo hormônios nesse período. E aí, depois, dos 40 em diante, temos o que chamamos de perimenopausa, transição menopausal e pós-menopausa. Certo. Nós, mulheres, precisamos nos preparar para os 40. 40, Viu, meninas? 40 mais é um marco na nossa vida, porque começa, como começou lá na menarca, a explosão hormonal, aqui na menopausa, na perimenopausa, começa o nosso decréscimo hormonal, até chegarmos no fim da vida reprodutiva, Sim. né? Para então continuarmos, mantermos a nossa vida produtiva. Então, a vida produtiva da mulher não acaba, mas a reprodutiva sim. E nesse período vem, com as transformações hormonais, o decréscimo hormonal, já catalogados mais de 70 sinais e sintomas, né? Insônia, baixa libido, ressecamento de pele, de cabelo, de região íntima, zumbido no ouvido, ressecamento ocular, irritabilidade, muita variação de humor, né? A mulher deixa de se reconhecer, Calorão. né? Os famosos e mais conhecidos fogachos, mas esse período realmente é para muito além do fogacho. E é um período realmente muito desafiador, mas que tem tratamento. Então, a principal coisa é a mulher de 40 buscar orientação médica, buscar cuidado médico, porque mesmo que os hormônios ainda estejam em níveis séricos, né, ainda estejam no sangue em níveis satisfatórios, se esta mulher já começar a apresentar sintomas e sinais, nós já precisamos instituir o tratamento hormonal. O tratamento hormonal hoje da perimenopausa, menopausa, é completamente seguro. Isso, doutora, que eu queria, né, Exato. ressaltar e perguntar, que é uma dúvida, assim, de toda a audiência, Exato. É né? o grande medo de É o todo grande mundo. medo de toda mulher Exato. quando chega na menopausa, principalmente agora a gente sabe que o câncer de mama, de útero, né, Isso. são os primeiros, né, mais ocasionais, mais frequentes nas mulheres. E aí vem o medo. Eu faço reposição ou eu continuo sentindo os sintomas? Quem faz reposição hormonal predispõe, aumenta o risco de ter câncer? Isso é mito ou é verdade? Eu vou ser direta para que a gente acabe com esse medo. Não. Reposição hormonal não causa câncer. Nós estamos falando da reposição hormonal atual, com hormônios atuais que são muito diferentes dos hormônios que se usou há 20 anos atrás, num estudo específico que trouxe esse medo tanto para a população leiga quanto para a população médica, Sim, inclusive. Muita gente esclarecida que a gente fala, né? Foi um grande engano, sabe? E a reposição hormonal hoje é muito segura, não causa câncer, muito pelo contrário, previne o câncer de mama. Agora sim, reposição hormonal também não é um morango, né? Precisa ser feita com um profissional Com responsabilidade atualizado. Por quê? Porque o hormônio importa e a via de administração do hormônio também importa. Então não basta só, né, fazer a reposição. Fazer a reposição tem que, de qualquer maneira. como a Precisa gente ser correta. falou né? aqui, tudo é individualizado, né? Exato. Tem que estudar e Exatamente. tratar cada mulher dentro da realidade dela Exato. e com a dose e a via correta. E especificando bastante para que esse tratamento seja muito correto, a fase de vida que ela está após os 40. Sim. Então, ela pode estar ali na pré-perimenopausa ou na fase 1, 2 ou 3 da transmenopausa ali, ou então no pós-menopausa. Cada fase vai merecer um tratamento diferenciado. Entendi. Então, por isso, um trabalho... um acompanhamento especializado, né, com certeza, se faz necessário, é fundamental. O mais importante é a gente lembrar para essas mulheres que hoje é urgente se fazer a reposição hormonal, principalmente a reposição hormonal precoce. Tem 40 anos, começou a ter sintoma, mesmo que alguém te diga que os hormônios estão normais, se você não está sentindo bem, já tem os sintomas típicos, a reposição hormonal precisa ser iniciada porque ela previne desfechos ruins de doença, previne demências, previne infarto, previne derrame, previne câncer de mama. Então, precisa fazer. A lei hoje
precisa se fazer a reposição hormonal. As contraindicações absolutas são muito poucas e precisam ser estudadas caso a caso. Dica, assim, milagrosa, preciosíssima é essa, Exato. né? Que é mito, a gente precisa acabar com essas crenças, porque às Exato. vezes a mulher fica sofrendo aí, igual eu comecei Sim. a sentir, posso dar meu testemunho aqui, é queda de cabelo, Exato. a visão fica, né, turva, Exato. a gente começa a ficar irritada do nada, né, dorme mal, você começa Exato. a mudar o seu hábito do sono. Então, Exato. assim, altera toda a sua rotina. Toda. E você não se conhece mais. Você fala assim, mas quem Exato. é essa pessoa que eu estou me tornando? Muitas mulheres vão se tratar no psiquiatra. Pois é. Só, né? Acha que a questão é uma depressão, é uma tristeza, é um problema Isso que é o que está a gente indo para a chama área de mental. névoa mental da menopausa, da perimenopausa. Essa falta de foco, essa cabeça meio oca, essa falta de reconhecimento de si mesma. Isso é descrito como sintoma e sinal desse período. E precisa de tratamento, e tem tratamento seguro. E graças tempo a Deus. conta. Quanto mais precoce o início do tratamento, maior proteção cardiovascular, por exemplo, de doenças, né? Infarto, derrame, como eu já falei, você terá. Entendi. Então, quanto antes você começar a tratar, não precisa falar assim, eu não estou na menopausa, eu não estou no climatério, eu tenho um ou outro sintoma. Já começa a fazer, né, o tratamento. Porque hoje, gente, nós estamos ouvindo aqui, ó, a doutora falando, os estudos modernos, né, experiências concretas, dizem que não dá câncer de mama, pelo contrário, evita, né, um infarto nas mulheres, protege contra o próprio câncer de mama. Isso. Então, assim, é muito importante que nós, mulheres, procuremos orientação segura e especializada. Eu também gostaria de deixar esse ponto esclarecido, que história familiar não é contraindicação. História familiar positiva de câncer de mama, de câncer de endométrio, né, que é de útero, não tem contraindicação. A gente volta lá naquela questão da história da pessoa, da individualização de cada caso, né? Realmente, com o tratamento, volta a ser quem a gente era. E a gente falando de mulheres, né? Nós temos um dado que, assim, por exemplo, hoje no Brasil, 36% das chefes do lar em São Paulo, por exemplo, são mulheres. Sim. Isso é 4 em cada 10 mulheres são as chefes do lar. Dizendo, né, dessa mulher que saiu para o mercado de trabalho e tudo. Que trabalha em casa. E a média de idade dessas mulheres é 53 anos. Sim. Imagina uma mulher dessa, com todos esses sintomas que a gente disse, tendo que trabalhar, tendo que chefiar um lar. Ter que cumprir com todas as suas tarefas sem o tratamento. Né? É uma crueldade você supor ou esperar que essa mulher esteja assim com o desempenho bom 100%. Nas suas funções sem o tratamento. Mas, doutora, esse tratamento, já que a gente está falando dessas mulheres, né, de classe média, baixa, que lideram suas famílias, que trabalham para sustentar seus filhos, mas como é o acesso a esse tratamento? Como funciona? Uma mulher, né, o SUS oferece, vamos falar assim, a gente encontra esse acesso? Infelizmente, ainda não. Mas eu vou te falar uma coisa assim muito triste e terrível, sabe, doutora Ana Cristina? A dificuldade de acesso hoje não seria a população, seria a classe médica, que não está preparada para prescrever, para tratar, que ainda tem medo, que ainda está, em sua maioria, desinformada, que ainda está, na sua maioria, desatualizada. Nossa, que uma triste realidade. Que recorte triste, né? É uma triste Porque realidade. São profissionais que deveriam, né, divulgar essa informação e atualizar, né, entender melhor como são formados esses hormônios hoje e como eles vão facilitar a vida da mulher. Exato, entender qual foi a confusão que houve de um estudo há 20 anos atrás que nós tivemos, que chamou-se WHI, que foi o responsável por esse medo todo que carregamos até hoje, tanto população geral quanto população médica, né?
Então, precisa se desfazer isso na nossa classe, assim, na classe médica. E a gente precisa ajudar essas mulheres. Sim, porque a gente porque entende uma que a pesquisa ela crueldade. evolui, nada Sim, é permanente, principalmente a ciência, né? temos estudos robustos, concretos, enfim, isso não é nem pauta mais, vamos dizer assim, se é para Doutora, fazer ou não é. muito importante isso que você está trazendo para a Pois é. gente. Essa informação ela Precisa é esclarecer. de fundamental importância. Viu, Sim. mulheres? Não fiquem sofrendo com sintomas, achando que você, porque tem história familiar, não pode se tratar. Procure ajuda especializada. É muito importante a gente saber disso. Ou achando que é assim mesmo, que é coisa da idade, que menopausa é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É porque Tem não que é tratar. natural você viver cansada, você já acordar com aquele Exato. cansaço que já dá aquela exaustão. Exato. Né? Dor nas articulações, Exato, né? edema. Exatamente. Então você fica com o corpo pesado, Né? parecendo que você... O ganho de peso também, nós estávamos falando de emagrecimento, né? O ganho de peso real que há também nessa fase, porque há uma entidade, então, que a gente chama de síndrome metabólica da menopausa, né? A cintura abdominal começa a crescer, começa a haver acúmulo de gordura nessa região abdominal, a pressão começa a aumentar, o perfil de gordura, de triglicérides também. E tem tratamento, e precisa de tratamento, porque essa cintura abdominal maior, ela prediz doença, ela prediz diabetes, ela prediz infarto, ela prediz AVC. Não, o hormônio é vida, Precisa gente, pelo cuidar. que eu tô vendo aqui. Feito, Não né, tem como. com responsabilidade, responsabilidade. E com um profissional que esteja realmente atualizado e que seja... E mesmo algumas mulheres procurando ajuda, tendo esse acompanhamento individual, tem algumas que não adaptam a essa terapia hormonal? Não, o maior entrave é realmente o medo. É realmente o medo, o mito, que eu ouvi falar, que causa câncer, ou que eu já tenho, quem tem câncer na família, né? Mas causar doenças, não. A terapia de reposição hormonal bem feita, ela, muito pelo contrário, ela melhora a síndrome músculo-esquelética da menopausa, a síndrome metabólica da menopausa, a síndrome urogenital da menopausa, né? Essa mulher, ela começa a perder xixi, ela começa a ter infecções de urina recorrente, e infecção de urina, por exemplo, com septicemia, é uma grande causa de morte nas mulheres no pós-menopausa. Isso tudo pela falta do cuidado aqui nesse período. Muito relevante essa questão, viu? E como que fica assim a situação do companheiro nessa fase? O que a doutora, né, escuta no consultório que faria diferença se os homens também tivessem um outro olhar para as companheiras nesta fase? Muita diferença, porque não é uma fase que vai passar. Logo passa, você está assim, logo passa, né? É uma fase que pode durar 14 anos ou mais. Nós estamos falando aqui da mulher de 40, então lá nos 40 começa a haver o decréscimo dos hormônios. Os hormônios começam a ficarem diminuídos, a produção instável, até essa mulher parar de menstruar, ter a última menstruação da vida, que é a menopausa. A menopausa nada mais é também do que dia, mês e ano que aquela mulher menstruou pela última vez na vida. Que nas mulheres brasileiras costuma acontecer ali depois dos 50, entre 52 e 54. Então, se você começou a ter sintoma com 40 e fez menopausa com 54, tem 14 anos. É uma vida, não logo passa. É muito tempo. Né? E aí, como fica o relacionamento? Nós estamos falando aqui de relacionamento conjugal, sexual. Por isso que muitos casamentos longos, duradouros, né, nesta eles fase chegam ao fim. Se destroem, Exato. se dissolvem, né? Exato. Nessa fase, 50, 60. É importante, né, o companheiro ter, sim, esse conhecimento, né, acolher essa mulher e buscar ajuda. Eu recebo muitos casais e informo isso, né, a eles, aos companheiros, porque esse acolhimento, esse entendimento e a busca da ajuda juntos traz ali tanto o resgate da qualidade de vida dessa mulher, quanto a prevenção de doença para ela, como o resgate do relacionamento. Porque há uma compreensão mútua, né? E aí muda tudo. Você está passando por isso, mas nós vamos estar juntos. Então, é completamente diferente o olhar tem tratamento, os casais. Né? E vamos buscar cuidado. Então... É interessante porque, historicamente, a gente escutava assim, a mulher entre 45 e 50 está na idade da loba. Nossa, ela separou porque ela está querendo outras coisas. Doutora Ana Cristina, as minhas não são lobas, são onças. São onças, isso mesmo. Adorei, gente. São fortes, são robustas,
né, têm uma composição corporal ideal, Isso resgataram a autoestima, a autoconfiança, se cuidam, fazem a terapia de reposição hormonal, resgatam os seus relacionamentos, são donas de si, maravilhosas. enfim. Por isso, gente, que ela é considerada a doutora não só de mulheres, de homens de almas, né? Ela não Sim. trata só o corpo físico, ela trata, né, uma A gente visão, acolhe, né? uma visão A gente ouve, humana. né? Exato. Essa mulher que ela traz para mim esse sentimento de você relatou isso na sua fala, de eu não me reconheço mais. E aí a gente precisa partir desse ponto de fazer essa mulher voltar a se enxergar, a se sentir gente, a se sentir pertencente, resgatá-la né? mesmo. Resgatá-la mesmo. E Muito comumente interessante. também resgatar os seus relacionamentos. Nós já estamos, né, caminhando para o final. Ah. Essa conversa é não. tão boa. Eu gostaria que a doutora Ana Luza, ela nos deixasse, assim, quais são os pilares para a gente Sim. encontrar o equilíbrio, para que a Certo. gente possa, né, pelo menos fazer a nossa parte. Eu falo Sim. que, né, a gente não tem a garantia que vai dar certo, Sim. mas se a gente faz a nossa parte, pelo menos a gente fica em paz conosco. E esses pilares, exercício, alimentação, né, Exato. atividade, boas relações, né, Exatamente. o que mais a gente precisa, qual o conselho, qual a dica, o que a doutora acha assim, imprescindível para que nós, mulheres, conseguimos essa autonomia e virar uma onça, né, com independência, com respeito, com amor próprio, enfim. A gente precisa poderosa. de tudo isso aí que você disse, sabe? Que é simples. Mas o simples não é fácil, muitas vezes. Porque nós estamos mergulhadas nesse nosso mundo de correria, de muitas responsabilidades, e deixamos, então, para trás esse olhar do essencial, de voltar o olhar para a comida de verdade, para a comida caseira, sem condimentos, né? Para fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Você não precisa ser a rata da academia, mas cuidar de você se movimentar. Nós somos seres que precisam de movimento, nós não fomos feitos para ficarmos parados, sedentários. Então, eu acho a vida é um equilibrar de pratos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, volta o seu olhar para, na grande maioria do seu tempo, eu tenho uma regrinha assim, ó, 80-20. 80% do seu tempo, coma comida de verdade, faça uma atividade física, tenta gerenciar suas emoções, né? Não guarda mágoa, não guarda rancor. Olha para si mesma não com autopiedade, mas com generosidade. Olhe para você com generosidade, cuida de você, seja você a sua prioridade. Cuide de você para que você cuide bem dos seus. Sim, não tem como, Eu né, acho que é isso. cuidar do outro se não cuidarmos da gente. Exatamente. Nós esquecemos do nosso Ah. hormônio do estresse Sim, nessa então, vida corrida, acabei de nesse falar, dia a né? dia. Uhum. Então, né, a correlação é essa. Exato. Desacelere, né? Quando Desacelere, muitos valorizam, exato. né, trabalhar demais, correr demais, fazer demais. Não então, é assim, ficar parado, né? A gente é produtivo, Sim. é bom se sentir produtivo. Servir, ser útil, é muito bom. Mas precisa dosar. o que eu quero né? dizer quando eu falo Gerenciar o desacelerar, estresse. nessa divisão de tarefas que nós mulheres Exatamente. temos, né? Então, Exato. assim, muitas só trabalham e Exato. são viciadas no trabalho, que Exato. é moda, e fulano faz isso, faz aquilo, e às Exato. vezes tem essa omissão consigo mesmo de não conseguir um tempo Pra cuidar de para o si. autocuidado. Exato. Né? Outras, né, são focadas em uma outra área exageradamente. Exato. E às vezes deixam o cuidado dos filhos um pouco de lado. É o tal do equilibrar de pratos, realmente que esse não equilibrar é fácil, que não é fácil. mas é possível. Se a gente buscar, né, eleger as prioridades, né, gerenciar aí um pouco desse estresse, dessa carga, né, tentar realmente não se sobrecarregar e voltar para uma vida de mais, sabe, o básico bem feito? Sim. O simples que funciona. Bons amigos. Exato. Não precisa ser muitos, né? Exatamente. Eu digo boas relações. Né? Relações saudáveis, relações que te dê liberdade, conforto e liberdade. Nada que prende é saudável. Né? Eu digo, doutora Ana Luza, que a maturidade vai nos trazendo isso também de bom. Sim, com certeza. Porque nós vamos aprendendo a selecionar,
né? O que a gente não quer do que a gente deseja. Então, Isso. quando a gente já sabe o que a gente não quer, já fica mais fácil de fazer essa seleção. Exatamente. Né? Aquele amigo que não te satisfaz Não no sentido não acrescenta, Exato. aquele ambiente Que te pesa, né? que você não sente, se sente desconfortável Exato. ali. Então, quando a gente também vai começando a nos proteger Exatamente. de determinadas situações, ambientes e pessoas, a gente também vai vivendo melhor. Nós estamos cuidando da nossa saúde E isso vai mental controlando e o nosso física. estresse, né? Exato. Eu falo que tudo que aperta, né, para nós mulheres aí, bolsa, sapato, roupa e relacionamentos, não serve. Tá errado. Tá errado. Gente, vamos finalizar esse episódio maravilhoso com a doutora Ana Lúza Canguçu, essa médica maravilhosa, minha irmã. Agradeço demais sua presença, por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Informações, assim, gente, preciosas. Eu que agradeço e a honra e a alegria é toda minha. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio do podcast da Ana.